Paz, meu irmão e irmã, que bom que você está comigo para mais uma meditação no livro dos Salmos. E hoje, nesse tempo com Deus e a sua palavra, vamos falar do Salmo de número 32, que tem por título A Felicidade do Homem Perdoado, exortação ao arrependimento. É um salmo de Davi e é um salmo chamado de penitencial. Você já ouviu falar em salmos penitenciais? Nós já lemos alguns e virão outros pela frente. Salmo penitencial é aquele em que o salmista expressa um arrependimento diante dos pecados cometidos. É um pedido de perdão, é uma expressão da confissão dos pecados através do louvor do salmo que é apresentado. E este salmo, ele tem algumas expressões aqui que são até bem conhecidas. Ele começa assim no versículo 1, Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Então veja só, por duas vezes ele fala aqui, no versículo 1 e 2, pode me acompanhar na sua Bíblia. Bem-aventurado, ele inicia assim, bem-aventurado aquele, bem-aventurado o homem. Por que bem-aventurado? A palavra bem-aventurado quer dizer felizes, mas não feliz no sentido normal. O significado é mais do que felizes. São aqueles, no caso aqui, cuja transgressão é perdoada, o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Então, por que é bem-aventurado? Por que é feliz o homem ou a pessoa cujos seus pecados são perdoados? Não seria mais fácil não pecar? De fato, mas Davi, o salmista aqui, entende que nós somos pecadores. A Bíblia deixa clara que nós somos pecadores. Por mais que nos esforcemos para andar de acordo com os preceitos da palavra de Deus, em vários momentos da nossa vida erramos, transgredimos, falhamos, agimos com maldade. E é por isso que precisamos dessa bem-aventurança, porque estamos constantemente errando. Nós cuidamos de uma área da vida, nos dedicamos, quando vamos ver em outra área, acabamos falhando, falamos o que não devia, agimos como não devia, pensamos como não devia, transgredimos a lei, o mandamento, a vontade, os preceitos de Deus, ficamos longe do padrão de santidade que Deus requer de nós. Por isso, somos bem-aventurados quando somos perdoados por Deus. Veja, ele usa aqui 3 palavras para falar do pecado: transgressão, depois ele fala aqui a quem o Senhor não imputa maldade, então transgressão, maldade, e a outra palavra aqui, aliás, transgressão, pecado e maldade. Então são 3 palavras, de certa forma sinônimo, mas cada uma característica. Transgressão é quando vamos além do limite estabelecido por Deus e erramos, pecamos, de certa forma, uma rebelião. Pecar tem o sentido de errar o alvo. E aqui, quem o Senhor não imputa maldade. Maldade tem a ver com o nosso coração corrompido. Às vezes a nossa transgressão é resultado da maldade. Veja só, eu observo muita gente que professa fé em Cristo, que vai às igrejas, mas quando vai falar de alguém, fala com maldade. Nós erramos nisso, mas precisamos entender, como salmista aqui, que é necessário buscar o perdão da parte de Deus. Então ele fala em transgressão, pecado e maldade, mas por outro lado ele fala bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Então nós precisamos ser perdoados, cujo pecado é coberto. A palavra expiação, você já deve ter lido lá no Antigo Testamento, a palavra expiação, ela tem a ver com cobrir. A palavra propiciatório tem a ver com cobrir. E o sangue de Jesus Cristo é um sangue propiciatório, ele nos cobre, o pecado fica encoberto, ou seja, quando Deus olha para o pecador, ele enxerga o quê? O sangue de Jesus que nos cobre. E é esse sangue que nos cobre, que nos purifica, que nos lava de todo o pecado, que nos faz ter o pecado coberto.
porque Deus é santo e Ele não pode tolerar o pecado, mas o sangue de Jesus é quem nos purifica, é quem cobre esse pecado. Por isso Ele diz: bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto. O verso 2: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. O imputar aqui tem a ver com contabilizar. Deus não vai contabilizar a maldade. Quando que Ele não contabiliza? Ele diz aqui ainda no verso 2: em cujo espírito não há engano. Então o arrependimento diante de Deus tem que ser um arrependimento sincero, um arrependimento transparente, um arrependimento que alcance o coração de Deus. Às vezes as pessoas vêm no culto, no momento de apelo, vêm à frente, expressam um arrependimento, mas é Deus quem conhece o coração, se é um arrependimento verdadeiro ou se é um arrependimento com engano. É Deus quem vai julgar e Ele sabe o coração de cada um. Então Ele perdoará aquele em cujo coração não há engano. Olha o verso 3: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão e destio. Então esse verso 3 e também o 4 que eu li, ele fala sobre a situação do salmista quando ocultou o pecado, quando ele não quis confessar. É até interessante usar essa expressão, ocultar de Deus. Nós não ocultamos nada de Deus, mas Davi está falando como foi a vida dele antes de confessar os pecados para Deus. Nós queremos resistir, tentamos apagar da mente, tentamos de alguma maneira encobrir o pecado com uma consciência cauterizada ou deixar que o tempo resolva, mas a Bíblia em nenhum momento diz que o tempo apaga o pecado. Talvez você cometeu um pecado há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos atrás, nunca confessou, nunca ninguém descobriu, mas entenda uma coisa: o tempo não apaga o pecado. O que apaga o pecado é um arrependimento sincero que atrai a misericórdia de Deus sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. O que apaga os pecados é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica. Então não espere que o tempo vai resolver teu problema da vergonha. É preciso confessar, porque a Bíblia diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. O salmista ele fala: enquanto eu me calei, enquanto ele não confessou, ele não queria encarar a vergonha do seu pecado, porque o pecado traz vergonha. Quem comete o pecado fica com vergonha, fala o que não deve, depois não quer se apresentar, não quer confessar, não quer pedir perdão, toma atitudes em relação ao casamento, em relação aos filhos, em relação à igreja, em relação ao trabalho, à sociedade, e aí vem aquele sentimento de vergonha. E é isso que Satanás quer fazer, que a pessoa se sinta envergonhada, culpada, para fugir da presença de Deus e para fugir também da presença das pessoas. Quem encobre o pecado, acontece isso aqui, ele diz: envelheceram-se os meus ossos, o meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Entenda uma coisa: quando nós temos pecado, nós somos disciplinados por Deus. E pior ainda, se você não é disciplinado por Deus, é porque não é filho. Porque a Bíblia fala que Deus repreende ao filho a quem ama. Se você pecou e está tudo tranquilo, tudo calmo, não existe um sentimento de culpa, não existe um sentimento de angústia, um sentimento de falha diante de Deus, eu temo pela tua alma, porque Deus repreende a quem Ele ama. Então busca o Senhor de todo o coração, busca o perdão, busca a intimidade, busca o temor de Deus, converte teu coração ao Senhor. Ele fala aqui: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O pecado traz o peso de Deus sobre a vida. Tem pessoas que pecam e vão leve, não aconteceu nada, que bom, vírgula, porque Deus repreende a quem Ele ama, Deus disciplina quem Ele ama. Graças a Deus, quando nós erramos e sentimos o peso de Deus sobre as nossas vidas, porque isso nos alerta: opa, eu preciso voltar para Deus, eu preciso voltar para o Senhor, eu preciso me arrepender, preciso confessar os meus pecados. Não é bom essa ausência de temor, não é bom. Bom é sentir temor,
bom é sentir remorso quando erramos. Claro, melhor ainda é não errar, mas quando errar, sentir aquela agonia, aquela aflição de ter falhado contra Deus e buscar ao Senhor em arrependimento. Ele fala no versículo 5 aqui: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Então ele declara: eu confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Eu te chamo a atenção nesse dia: confessa teus pecados ao Senhor, mas não faça aquela confissão genérica: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não, vai lá no âmago da tua alma e nomeia os pecados. O que você tem feito que ofende a Deus? Senhor, perdoa a fofoca, perdoa o sentimento faccioso, perdoa, Senhor, a hipocrisia, porque eu abracei, sorri, mas pelas costas agi dessa maneira. Que haja uma mudança no caráter. Nomeia teus pecados, nomeia, fala para Deus, sinta nojo dos pecados. O que você viu, o que você pensou, o que você sentiu, o que você planejou no seu coração, nomeia diante de Deus: Senhor, eu cometi este pecado aqui. Declara para Deus e se arrependa. Ele fala aqui: confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. É claro, parece um absurdo isso, porque Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Deus sabe o que você tem feito e pensado, o que eu tenho feito e pensado. Mas Deus quer ouvir a confissão. Deus quer ver essa relação de arrependimento sendo manifesta em nossas vidas. Ainda o versículo 5 ele diz: dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Então aqui está o caminho: confessar, e Deus, Ele se aproxima de nós para nos perdoar, para nos lavar com o seu sangue, para cobrir-nos com a sua misericórdia. Esse salmo fala de arrependimento, fala da necessidade de se converter dos maus caminhos, mas sobretudo esse salmo fala da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, porque nós não somos merecedores, mas Ele está esperando, dizendo: vem, se arrependa, confessa, deixa o pecado e vem buscar o perdão. É isso que Deus fala nesse salmo penitencial. Então que hoje você reflita sobre a tua própria vida, purifica a tua vida, purifica o teu caráter conforme esta palavra. Declara para Deus o teu pecado, a tua maldade, busca o perdão de Deus, e você sentirá o alívio na alma, você sentirá o alívio no espírito. Pecado encoberto traz consequências na saúde física, na saúde emocional, traz consequências na vida espiritual, traz consequências na vida conjugal, na vida familiar. Então confessa, retrata-se diante de Deus, e o Senhor se voltará para você com misericórdia. Com essa palavra eu quero fazer uma oração por você, pela tua vida. Ore comigo. Querido Pai, no nome de Jesus Cristo, que esta meditação desse dia venha trazer, Senhor, o entendimento para cada um de nós, de arrependimento, de cuidar do que fazemos, para não vivermos em pecado, para não viver com pecados ocultos, para não fazermos como Acã, escondendo debaixo da tenda o pecado, porque não há nada encoberto diante do Senhor. O Senhor conhece todas as coisas. Que possamos nomear os pecados diante de Ti e nos arrependermos de todo o coração, para que o Senhor venha sarar a nossa alma, sarar o corpo físico, abençoar nossa relação espiritual e a intimidade com o Senhor. Perdoa as nossas falhas, abençoa nossos lares, nossas famílias, Senhor, e as nossas vidas como um todo. Abençoa teu filho, a tua filha, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, que Deus o abençoe. Até nosso próximo devocional. Um grande abraço.